Olá, venho contar este relato que aconteceu com meu pai no ano de 2005. Na época ele tinha 45 anos. Aconteceu em um estado e cidade que não vou revelar o nome. Também não vou querer revelar o nome do meu pai. Hoje, o meu pai já é falecido. Bom, essa história ocorreu com ele. Meu pai nasceu em um interiorzinho de uma cidade muito simples, porém de família muito próspera, pois o seu pai tinha um sítio e muita cabeça de gado, galinhas, uma grande casa. Meu pai tinha um irmão mais novo, era 2 anos mais novo que ele. E o tempo foi se passando. E foi quando meu pai foi fazer 20 anos, o irmão foi fazer 18. Esse irmão do meu pai começou a ter comportamentos estranhos. Ele saía muito para festas, não tinha responsabilidade e não tinha terminado os estudos também. E o que ganhava fazendo bico, gastava tudo e não ajudava em casa. O comportamento mais aterrorizante era que ele sumia em certas noites e voltava pela manhã, todo sujo, e nunca dava explicações. E meu avô sempre dizia: esse menino vira bicho com certeza. O que meus avós estranhavam também é que nunca viam meu tio com nenhuma mulher. E sempre questionavam, pois só o viam com homens. E com o passar do tempo, o meu tio se revelou homossexual. Num dia teve uma briga terrível. Meu pai e meu tio saíram na mão em uma briga feia. E o meu tio acabou esfaqueando o meu avô também. Todos ficaram surpresos com tudo aquilo que estava acontecendo. Chamaram a polícia, mas o meu tio tinha fugido. Ninguém sabe para onde ele tinha ido. Simplesmente sumiu. Ninguém mais ouviu falar dele. A partir daquele dia, meus avós se isolaram completamente e colocaram ele para fora de casa e diziam que não o tinha mais como filho. Passou-se um tempo e meu pai conheceu uma moça e acabou casando com ela. Em 1999, quando ele descobriu que essa sua esposa estava grávida, o meu avô deu um pedacinho do terreno para o meu pai construir uma casinha para ele viver com a esposa e a filha que viria nascer. Com o passar do tempo, sua filha foi crescendo e os meus avós, a cada dia que passavam, amavam mais e mais a sua netinha. No ano de 2002, minha avó faleceu. E depois dessa perda, segundo o meu pai, o meu avô ficou muito desgostoso da vida. Não tinha ânimo para nada. Ele até vivia bem, seguia todos os dias normais, mimava sua netinha, saía para caçar, mas não via a vida como antes. E no ano de 2004, no dia 31 de dezembro, ele acabou falecendo. Meu pai tinha certeza que a perda da minha avó tinha atingido meu avô daquela maneira, por isso ele acabou se indo também. Bem, em 2005, a filhinha de meu pai completou 6 anos e meu pai conversou com a sua esposa e decidiram ir para a casa do seu pai. Era uma casa muito grande, confortável, e já que seus pais não estavam mais por aqui, o que se impediriam de se mudar para lá? Meu pai vendeu todos os gados e animais que restou de meu avô e decidiram continuar vivendo em seu emprego. Meu pai era graduado em contabilidade e trabalhava em uma empresa ali mesmo na cidade. Então, ele estava muito bem com sua vida e não sentia necessidade de sair do emprego e cuidar de gados. Ele não queria isso para ele. Bem, é aí que a história começa. Neste mesmo ano de 2005, o meu tio chegou lá no sítio, já com um tom ameaçador, brigando, xingando, dizendo que não era só meu pai que tinha direito de ficar com tudo que meu avô tinha deixado.
E logo meu pai foi dizendo para ele que ele não tinha direito a nada, pois nunca deu valor a meu avô e ainda deu-lhe uma facada. Disse que ele era excomungado, nunca gostou dos meus avós, e logo agora soube da morte deles, vieram correndo querendo herdar tudo que meu avô deixou. Meu pai disse: se tem alguém aqui que tem o direito de tudo que meus pais deixaram, sou eu, que sempre estive com eles até o fim. Sempre dei orgulho, sempre fui trabalhador, honesto, estudei e dei uma linda nora e depois uma maravilhosa neta. Ao contrário de você, que nunca iria dar uma nora para eles, pois disso você não gosta. E por fim, nunca lhe dei uma facada como você fez. Suma daqui, seu desgramado. Meu pai disse que quando ele falou aquilo, o irmão dele olhou com uma cara de ódio que ele nunca tinha visto antes. Seus olhos caíam lágrimas de tanto ódio. Meu pai dizia se arrepiar todo naquele momento. Meu tio, olhando para ele, disse: eu vou, mas eu te garanto que eu volto. E essa minha volta vai garantir a tragédia de sua vida. A partir daquele dia, os dias foram se passando e meu pai e sua família viveram momentos muito perturbadores. Eles tinham um cachorro de estimação. Era um Rottweiler. Certa manhã, quando meu pai ia saindo para trabalhar, o cachorro estava em sua porta, todo estraçalhado. Sua esposa e filha choraram muito mesmo. Meu pai não tinha ideia do responsável por aquilo, mas ele achou estranho isso ter acontecido logo após alguns dias, depois do irmão dele fazer aquela visita. E quando meu pai chegou em seu carro, tinha um papel enrolado na maçaneta do carro escrito: isso é só um sinal da tragédia que te espera. Daí, meu pai teve certeza que era coisa do meu tio. Ele foi à delegacia e deu queixa, mas não resolveu muito. Eles diziam que não tinha provas o suficiente que era o irmão dele, que sequer ninguém sabia se realmente existia, pois havia sumido muito tempo e agora disse que apareceu. E que não poderiam mandar uma equipe para ficar protegendo a família dele 24 horas por dia. E então, o meu pai conversou com sua esposa, que há muitos anos atrás, o seu pai desconfiava que seu irmão virava bicho. E aquilo que aconteceu não era nenhuma coincidência. E a sua mulher disse que isso não era possível, pois se ele virava bicho, como é que ele poderia ter deixado o bilhete na maçaneta do carro? Meu pai disse que tem certeza que era verdade sim, que a forma que o cachorro estava era como se tivesse sido morto por um leão, pela forma violenta que foi, e que sob o bilhete ele poderia ter deixado na noite anterior, antes de se transformar em monstro. Daí meu pai conseguiu convencer a esposa de ir embora dali, para alguma casa em outro bairro, mais populoso, mais longe, ou até em outra cidade. E assim eles combinaram. Meu pai disse que em seu próximo salário, eles iriam se organizar para alugar uma casa longe dali. E por enquanto, eles conversassem com o vizinho, que era o mais próximo dali, para ficarem dormindo por lá e não sofresse nenhum risco. Bem, meu pai foi conversar com o vizinho, e tinha esposa e filhos, e contou toda a história, e ele aceitou muito bem. Disse que, já que meu pai estava se organizando para ir para outro lugar, que mal tinha hospedá-los por enquanto. E assim fizeram, e depois meu pai foi trabalhar. Quando meu pai chegou do trabalho, quase no finalzinho da tarde, ele conversou com sua esposa, que quando a noite caísse, ficassem vigiando a casa deles, já que essa casa do vizinho dava para ver todo ao redor da casa deles. E assim fizeram. Quando deu umas 10 horas da noite, eles ficaram na janela do quarto e ficaram vigiando. Meu pai disse que quando eles já estavam cansados e iam dormir, já era uma meia-noite mais ou menos, eles viram algo terrível. Era totalmente um monstro que começou a rodear a casa, apesar de um pouco longe, mas dava para ver perfeitamente. Era literalmente um cachorro em pé sobre duas patas.
mas ele era um cachorro grande, aterrorizante. Ele começou a bater na porta, dando patadas, e não conseguiu entrar de jeito nenhum. Daí meu pai disse que por um momento o bicho ficou parado, como se estivesse pensando, e começou a farejar o ar. Depois de alguns segundos, aquela criatura começou a fazer algo que deixou meu pai gelado, de tamanha crueldade. Meu pai disse que se arrepiava só de ver aquela coisa. Ela pensava normalmente, como se fosse uma pessoa. A coisa começou a escalar até o primeiro andar da casa, que era de telha, e começou a destelhar tudo e entrou. Meu pai e sua esposa ficaram transtornados. Depois de muitos minutos, eles viram a coisa saindo da casa e entrou no mato. No outro dia, bem cedo, meu pai e sua esposa contaram tudo pro vizinho, e eles foram ver a casa. E vocês não imaginam, a casa estava intacta, a sala, o quarto do meu pai, mas o quarto de sua filhinha estava todo destroçado, tudo revirado e quebrado. Suas roupas estavam todas lascadas. Aquela coisa deixou toda sua baba em todo o quarto de sua filha, como se estivesse com muito ódio. E meu pai logo disse chorando: aquela coisa que eu já chamei de irmão veio aqui em forma de demônio para matar minha filha. Naquele mesmo dia, ele ficou desesperado, nem quis mais esperar na casa do vizinho. Preferiu ir todos para a casa de sua sogra, que era na cidade vizinha. Ele trabalhou nesse dia e quando chegou quase à noite, largou tudo e foi para lá. No caminho, meu pai e sua família sofreram um acidente de carro. Ele perdeu sua esposa e sua filha. Meu pai ficou muito mal e internado por dias. Quando ele ficou melhor, ele foi para a casa de sua sogra até se recuperar, achar um emprego novo e seguir a vida. Quando ele organizou sua vida novamente, ele decidiu fazer uma visita no sítio. E adivinhe, o seu irmão estava lá. E ele disse: "Ô meu irmãozinho, tudo bem?" E meu pai perguntou a ele: "Por que você quis matar minha filha, seu desgraçado? Ela não tinha nada a ver com os problemas da gente." Ele disse: "Eu tentei matar naquela noite e não consegui. Mas sabe, aquilo que passou na frente do seu carro, que fez você desviar na estrada e sofrer um acidente? Fui eu. Eu não consegui matar de um jeito, mas matei de outro." Meu pai disse: "Elas não morreram. Elas sobreviveram, seu desgraçado." Aí ele respondeu para o meu pai: "Pare de mentir. Quando vocês estavam todos desmaiados do acidente, eu cheguei em sua filha e sua esposa e lasquei todas as artérias delas. E deixei apenas você vivo para passar o resto da sua vida sofrendo, porque é isso que você merece." O que ele não sabia é que meu pai estava armado e descarregou toda a sua arma na cabeça dele. Enterrou a arma em um lugar bem distante dali e ele disse que pelo que ele viu ao redor, ninguém teria visto o acontecido, nem mesmo aqueles únicos vizinhos do sítio que o ajudaram naquela época. E assim aconteceu. No ano seguinte, de 2006, meu pai conheceu a minha mãe e me tiveram. Hoje tenho 19 anos e meu pai faleceu esse ano com 64 anos. Por isso, decidi contar a história. Hoje minha irmã estaria com 26 anos se estivesse viva. Talvez se meu pai continuasse na casa do vizinho, hoje ele teria minha irmã e a sua esposa vivas, mas ele se precipitou. Enfim, esse foi o relato do meu paizinho. Espero que você receba isso e poste em seu canal para compartilhar com as outras pessoas, para elas terem noção da maldade que sempre existiu e ainda existe nesse mundo. Tá aí, galera. Vamos aí ao segundo relato. Olá mais uma vez, Gino e todos do canal. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Pensei muito antes de enviar mais uma vez, pois tive vergonha e medo de não acreditarem.
visto que já havia contado minha história outro dia sobre ter visto e ainda ter receio de encontrar com esse monstro. Após muita insistência da minha amiga, eu resolvi contar. Aqui mesmo, na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, existe um porto onde corre o rio Paraguai. É um ponto turístico onde tem alguns barzinhos. E eu estava lá com uma colega, colocando o papo em dia, tomando umas cervejas. Chegamos por volta das 18 horas. E o que seria apenas alguns goles para nos atualizarmos da fofoca, acabou indo até as altas horas da madrugada. Por volta das 2 horas da manhã, decidimos então que já era hora de irmos, pois íamos a pé para casa. E como eram duas mulheres, o perigo era imenso. Por ser uma cidade pequena, nada é tão longe quanto parece. Passávamos na frente do cemitério da cidade, quando essa colega ficou aflita, toda hora olhando para trás onde ficava o portão de entrada desse cemitério. Comecei a ficar inquieta e perguntei que diabos ela tanto via. Detalhe que esta colega é da religião da Umbanda, então pensei que ela estivesse vendo alguma entidade ou coisa do tipo. Neste ponto, todo o álcool que consumimos já tinha se esvaído. Decidi então olhar na mesma direção que ela. E foi como voltar para o pior dia da minha vida. Me vi novamente com 14 anos. Aquela coisa nos olhava e eu finalmente pude ver aquele seu rosto medonho. Suas orelhas eram um pouco caídas e sua cara parecia com um morcego misturado com um cachorro com sarna. Andava todo cambaleante e devagar, como se não quisesse que nós o escutássemos. Ali eu amoleci minhas pernas, bambearam e eu comecei a chorar. Ele me olhava como se estivesse esse tempo todo esperando por mim, e eu não tive nem forças para gritar. Minha colega me puxou pelo braço, fazendo sua própria oração de acordo com sua religião, e eu ali, sem conseguir andar direito, só esperando o momento em que aquele demônio iria me atacar. Minha colega repetia para mim que as entidades dela jamais deixariam de chegar perto de nós. E foi aí que o fato aconteceu. O bicho não se aproximou muito, apenas nos acompanhava silenciosamente de longe, mas não rosnava ou fazia barulho. Por onde passávamos era cachorro latindo e avançando para tudo que é lado. E foi assim até chegarmos na casa dela, onde eu emprestei dinheiro e pedi um Uber. Fui o caminho todo chorando com um terço na mão. E após esse dia, ela me contou que esse bicho ainda rondou a casa dela, sendo visto até mesmo pelos seus familiares. Não espero que acreditem em mim, pois eu mesmo não acreditaria. Apenas peço que não duvidem do que as sombras escondem. O mal existe mesmo, e eu só acreditei porque aconteceu comigo. Não esperem acontecer com vocês também. Um abraço a todos. Espero que novamente conte em seu canal e caso queiram, posso provar que isso de fato aconteceu. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Este relato que veio contar agora é real. Gente, eu vou contar uma coisa que até hoje me deixa encabulada. Eu moro no interior de Minas Gerais e estudei com um rapaz há muitos anos atrás. Eu tenho 37 anos e ele deve ter uns 40 anos. Sempre foi muito magro, corcunda, cabelo grisalho. Mas o estranho é que ele não envelheceu. A feição dele continua a mesma de quando a gente estudava. Só o cabelo e a cabeça que denunciam a idade. O apelido dele era Peninha, porque era tão leve que parecia até pena de galinha. Um dia, eu estava voltando para casa, no meu horário de almoço, e encontrei com ele na rua. Ele me ofereceu carona, eu aceitei, e durante a conversa, ele disse que não dorme à noite,
que passa a madrugada vagando pela rua fora e que às vezes até pega no sono de dia, mas é raro. Na hora me deu um arrepio. Aquelas mãos finas e magras, um olhar estranho. Parecia ter alguma coisa errada. E depois desse dia, sempre que eu cruzava com ele, ele me oferecia carona, mas eu nunca mais aceitei. Só que muito tempo depois, eu estava numa festa com a minha cunhada. Era bem cedo, o sol já estava nascendo, umas 6 da manhã. A gente tinha bebido, estava indo embora. E quem aparece? Ele, de novo oferecendo carona. E a gente, meio alegre da bebida, acabou aceitando. Olha, gente, quando eu entrei no carro, eu quase desmaiei. O fedor era insuportável, não sei explicar. Parecia uma mistura de chulé com carniça. Um cheiro podre mesmo. Pedi para ele parar na feirinha. Disse que ia comer um pastel. Agradeci a carona e falei que ele podia seguir o caminho dele. Só que ele respondeu que não, que ia esperar a gente para levar até em casa, sendo que a gente não tinha intimidade nenhuma. Na hora, o medo bateu forte. E ele ia levar minha cunhada primeiro e depois eu. Eu estava bêbada, vai que alguma coisa acontecia. Então fugi, comi meu pastel e fui embora por outro caminho. E desde esse dia, quando eu vejo ele, eu desvio e eu fujo. Porque até hoje eu penso comigo: será que esse homem é um lobisomem? Bom, a aparência diz que sim. E já ouvi muitas conversas sobre ele. Dizem que ele virava bicho. Eu não duvido não, porque pela aparência e como todos dizem aí nos relatos, tenho quase certeza que ele vira. Bom, vamos esperar para ver se acontece mais alguma coisa e eu volto para contar aqui para vocês. Obrigado por contar o meu relato. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.